Se você quiser, coloque este vídeo na velocidade 2, mas assista ele até o final, que eu acho que você pode se identificar com algo que eu vou dizer aqui. É difícil falar de Deus. É difícil voltar a falar de Deus. É difícil, depois de um longo período sem falar de Deus, começar a falar dele novamente. Semana passada eu tentei me preparar assim como eu me preparava antes para gravar esses vídeos. Tentei jejuar, estudei, me preparei, anotei, escrevi os tópicos, me arrumei, preparei cenário, preparei um dia inteiro, muitos horários só para gravar os vídeos. Gravei 5 vídeos. Na hora de colocar no notebook, comecei a assistir um por um. O primeiro não gostei, o segundo não gostei, o terceiro não gostei. Tudo nos vídeos me incomodavam, exatamente tudo. E eu fui excluindo um por um até não ter mais nenhum que eu tenha gostado de verdade. Todos não me agradaram e sinceramente também não sabia se estava agradando a Deus. Como é difícil, depois de um longo período, sem falar de Deus, voltar a falar dele. E talvez não seja nem por conta do que Deus tem visto em nós, do que Ele tem requerido de nós, mas sim dessa cobrança que nós temos de perfeição sobre nós. Eu passei pelo período de ser uma mãe, eu acabei de nascer como uma mãe e estou aprendendo a andar ainda. Não estou adaptada com tudo e faz 4 anos que eu passei por um furacão na minha vida e tudo virou de perna pro ar e eu já não sabia mais o que fazer. Aqui este canal que era uma alegria para mim, eu perdi como que eu faço os vídeos, eu perdi o tato completamente. E tem sido uma grande luta conseguir voltar a gravar os vídeos. E talvez desse outro lado aí, você não tenha passado a mesma coisa que eu, mas talvez você possa ter passado um período sem falar de Deus para outras pessoas e agora você não sabe como retomar isso. Você acha que se alguém te chamar para dar alguma palavra, você nem sabe o que dizer. Hoje eu passei uma experiência que parece que o Espírito Santo estava realmente me direcionando para gravar esse vídeo. Hoje de manhã saí para ir no parque aqui da cidade para ler a Bíblia e também para revisar o livro que eu estou terminando de escrever, né, sobre o relacionamento abusivo. E nisso chegou um senhor e perguntou para mim: "Isso é uma Bíblia?" E eu falei para ele: "Sim, isso é uma Bíblia." E ele falou: "Você pode tirar uma palavra para mim e orar por mim? A minha esposa tá na UTI." E gente, eu queria muito achar um salmo. E o salmo que eu queria eu não achava, eu não lembrava o número, gente. E eu tô lendo a Bíblia todos os dias e eu não achei. E aí então eu mudei de passagem, fui para outra passagem, fui para o Novo Testamento, li ali a palavra para ele, orei por ele e aí ficou isso no meu coração. Nós estamos preparados para falar de Cristo, nós estamos preparados para orar pelas pessoas, nós estamos preparados para falar sobre a nossa fé. Será que nós não paramos de falar também por comodismo? Né? Muitas vezes tem pessoas do nosso lado ali precisando e a gente fica calado, a gente não fala. A gente vai se deixando esfriar por essas coisas. E na semana passada eu estava conversando com a minha amiga, né, uma amiga minha, sobre esse assunto de eu estar chateada por eu não ter gostado de nenhum dos vídeos e eu me sentindo frustrada, porque eu estou com saudade de derramar sobre a vida das pessoas, de transbordar. E uma coisa que eu quero falar pra você, que talvez você esteja aí se sentindo frio espiritualmente, comece a transbordar na vida das pessoas. Quando a gente fala de um assunto para outra pessoa, aquele assunto encuca na nossa cabeça. E Deus não é diferente. Quando nós falamos de Deus para as pessoas, quando nós falamos aquilo que nós aprendemos, contamos o nosso testemunho, contamos o que lemos num livro, nós se apaixonamos por Deus, aquilo se torna
torna empolgante pra gente e aquilo fica mais encucado em nossa mente. É por isso que lá em Deuteronômio a palavra diz para que a gente fale para os nossos filhos de manhã, tarde e noite, na mesa, enquanto anda. É em todo momento que a gente deve falar. Não é só o pastor da igreja que deve falar, pregar. Não, a gente tem que falar também. A gente precisa transbordar nas vidas das pessoas. Mas quando a gente fica um longo período de tempo sem falar, e também ainda nós somos novos nisso, né? Quando eu comecei aqui no canal no YouTube, gente do céu, eu tinha dado uma única saudação numa igreja, sabe? Então é difícil falar de Deus, não é fácil. Mas eu quero hoje te incentivar, assim como hoje eu vim aqui para você também me incentivar. Vamos passar por este processo, vamos falar mais de Deus, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, amigos, sabe? Prepare mesas de cafés, prepare mesa de leituras de livros espirituais, prepare momentos para que você fale. Sabe, tá conversando com uma amiga, a gente conversa sobre tantos assuntos aleatórios, por que não conversar sobre um momento que você passou com Deus, sobre uma oração, sobre o que você leu na palavra? Eu quero te convidar hoje, transborde na vida das pessoas. Vamos juntos nesse processo e eu quero trazer vocês junto comigo aqui no canal esse ano. Eu tô com muita saudade de transbordar, eu tô sentindo muita falta de falar de Deus. Faz muito tempo que eu estou quieta. 4 anos, gente, 4 anos é muito tempo. Eu gravei pouquíssimos vídeos aqui e ainda eu não sinto como se eu estivesse preparada. Eu não estou preparada, essa é a verdade, essa é a realidade. Eu não estou preparada, mas nós precisamos falar, nós precisamos fazer hoje e não deixar para amanhã. Então, vamos juntos nessa nova jornada, nessa nova caminhada, aprendendo aqui. Olha, eu tô me sentindo como um bebezinho, começando tudo do zero, é como se eu estivesse gravando o meu primeiro vídeo aqui no canal. Ano passado eu tentei retomar, mas foi bem difícil. Mas eu quero compartilhar dessas experiências com vocês esse ano. Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!